Espírito
vem me adorar, pare de trazer ofertas inúteis. O incenso que me oferece me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar, ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Então, o que nós podemos perceber é que Deus dirige essa palavra para o seu povo, que lhes oferecia todos os sacrifícios que eram prescritos lá em Levíticos, lá no Pentateuco, lá atrás. Eles cumpriam regras, eles faziam dos sacrifícios, não é? Como deveria ser feito, só que as suas vidas representavam outra coisa. A sua vida na sua intimidade era outra. Então o que se mostrava aqui? Uma adoração falsa que era representado por ações externas que não condiziam com as ações internas. Uma adoração que era representado por ações internas, que as suas ações externas não tinham nada a ver uma coisa com a outra, eram hipócritas. Então, novamente aqui, a gente percebe dois conceitos de oração. Um conceito vivido pelo povo e o outro conceito que Deus estava, através das prescrições, não é? Estava querendo dizer o que significava a verdadeira adoração. Então, são dois textos aí bastante interessantes, para mostrar para nós que existem dois tipos de adoração. Qual é o tipo de adoração que te movimenta, que te impulsiona para Deus? Às vezes nós imaginamos que estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, e não estamos. Então, isso faz com que nós fiquemos aí com uma pulga atrás da orelha. Isso faz com que nós estejamos refletindo ou procurando refletir sobre o que é a verdadeira adoração e, por consequência, se estamos como igreja sendo uma igreja adoradora. Nós vimos no domingo retrasado que existem várias formas de culto. Quando falamos em adoração, nós falamos em culto. Culto e adoração são duas palavras assim bem semelhantes. Cultuamos a Deus através do que adoramos e o como adoramos, e adoramos prestando um culto a Deus. Então essas duas palavras são duas palavras assim muito semelhantes, estão sempre caminhando sempre juntas. Quando estamos adorando aqui, cantando, nós estamos cultuando a Deus. Quando nós estamos adorando através do nosso serviço, através da nossa reverência, através da nossa rendição, através do nosso serviço sacerdotal, nós estamos prestando um culto a Deus. Então, culto e adoração são similares, existem formas humanas de entender isso. Então, no domingo retrasado, nós falamos aí sobre formas de culto. O culto carismático, aquele culto avivado, forma, não é? Aquele culto dançado por alguns grupos, aquele culto gritado, aquele grupo com grandes expressões físicas de adoração, não é? Com a presença do Espírito, segundo alguns que dizem que a presença do Espírito faz com que haja essas manifestações físicas, né, e que exageram, não é? Alguns dizem que exageram, alguns dizem que é pura manifestação do Espírito. Nós não vamos entrar nessa questão agora. Nós temos aí o culto didático, ou seja, o culto didático é aquele que se preocupa com o ensino da palavra.
É chamado culto didático. Então, são formas de culto que vemos nas várias igrejas cristãs pelo mundo afora. Existe o culto eucarístico, que tem o foco na Eucaristia, que tem o foco na ceia do Senhor, nas ordenanças do Senhor. Tem o culto querigmático, que é aquele culto que tem o objetivo de fazer apelos evangelísticos, levando as pessoas a crerem em Jesus como seu Salvador e Senhor. Nós não podemos dizer que esses cultos estão errados. O que nós precisamos é entender que há uma necessidade de equilíbrio em tudo isso. Então, no domingo retrasado, nós vimos essas formas aí de culto, não é? Nós vimos que são maneiras, que são exterioridade da adoração. Mas hoje, vamos tentar entender aí, biblicamente, o que significa adoração, o que é adoração, o que é uma igreja adoradora e o que não é uma igreja adoradora. O que é uma adoração bíblica e o que não é uma adoração bíblica, já que pelos textos a gente percebeu que existe essa diferença. Eu espero que os irmãos tenham segurado bem isto, não é? Na leitura dos textos, não é? Mas, quando nós olhamos, por exemplo, para o culto ali do Antigo Testamento, no tempo de Isaías, o que nós podemos perceber é que Deus esperava uma coisa e o povo respondia de uma outra forma. Ou seja, o povo adorava a Deus de uma maneira diferente. O contexto lá era um contexto de prosperidade. Era um contexto em que o povo não estava tendo grandes problemas financeiros, grandes problemas econômicos. Existiam sim alguns problemas políticos, porque lá no Antigo Testamento, ali, pelo menos desde antigamente até hoje, existem muitos problemas políticos na região, mas naquela época, o fato é que existia prosperidade. Eles não estavam sendo maltratados com prisões, com abordagens de outros países ali. Era um contexto de prosperidade. Eles viviam tranquilos, não lhes faltava muita coisa. Mas, em compensação, a decadência moral era uma realidade. Enquanto o contexto social era de prosperidade para cima, o contexto moral era para baixo, de decadência. E a forma de culto mostrava isto. O contexto espiritual acompanhava a decadência moral. Aliás, a decadência era moral até porque existia uma decadência espiritual. Uma coisa comanda a outra. Tudo isso para nós é muito importante. Se nós estivermos ruim ou mal ou medíocres na espiritualidade, a nossa moral também tem a tendência a ser medíocre. Então uma coisa comanda a outra. E nós podemos perceber isso no texto, que existia uma decadência o quê? Espiritual. Não adoravam como Deus desejava que adorassem. Por quê? Porque a sua decadência moral era muito forte. O que nós podemos perceber, e é importante para avaliarmos, queridos, é que a prosperidade, quanto maior a possibilidade de decadência moral e decadência espiritual. Isso nos preocupa. Nos preocupa porque nós vivemos um tempo de prosperidade. O que é prosperidade? É não nos faltar nada. Prosperidade é ter o café na mesa. Prosperidade é ter o pão quando nós desejamos. Prosperidade é ter 1, 2, 3 frutas que nós desejamos. Alguém fica sem alguma fruta durante a semana? Por favor.
Alguém fica sem o pão durante a semana, muito provavelmente você deve ter tomado um café, se alimentou bem, não é? Alguns gostam de se alimentar de manhã, ou preferencialmente não e deixam para a hora. Enfim, existe prosperidade. De maneira geral, existe prosperidade no nosso mundo. É diferente se nós olharmos alguns países da África, que vivem um grau de prosperidade abaixo da regra, abaixo do nível. O que significa isso? Que existe uma tendência muito forte de nós vermos uma decadência espiritual e uma decadência moral entre nós. Eu não estou dizendo que existe, eu estou dizendo que existe uma probabilidade muito forte. E essa probabilidade muito forte, ela é potencializada com a nossa maldade interior, com a nossa fragilidade humana. Somos carnes, somos pó, somos pecadores. Percebe isso? E automaticamente, o que acontece com o nosso nível de adoração? Tende a estar também no nível mais baixo. Isso significa que, por essa tendência de decadência espiritual e moral, a nossa adoração está sendo diferente daquela que Deus exige de nós. E nós podemos perceber o quanto Deus abomina o povo ali de Israel, por conta dessa diferença. Estavam bem, estavam prósperos, estavam decadentes, espiritualmente falando e moralmente falando. Cerimonialmente eram impecáveis, mas espiritualmente decadentes. O que Deus requeria deles? Quando nós olhamos ali em Deuteronômio, capítulo 10, quando Moisés, é o livro da despedida. Deuteronômio é o livro da despedida de Moisés. Deuteronômio é uma recordação de todos os preceitos dados a partir do êxodo, a partir da saída do povo lá no Egito. E ele diz ali em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13 assim: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam ao Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno para o bem de vocês? Sabe, isso precisa entrar na nossa mente, sobre o que Deus deseja de nós. O que Deus deseja de nós é sinceridade. Qualquer coisa diferente disto não é adoração bíblica. Qualquer coisa diferente disso não é sermos uma igreja adoradora. Isso requer um grau de percepção mais afinada. Somos inteligentes, temos o Espírito Santo habitando em nós, o próprio Deus habita dentro de nós, ilumina as nossas mentes através do Espírito Santo, ilumina as nossas mentes quanto ao que Deus requer através da sua palavra. Temos a percepção do que é certo e do que é errado. O que falta muitas vezes é afinarmos essa percepção e nos envolvermos mais intensamente com as realidades espirituais. A gente vai ver um pouco melhor no próximo domingo sobre essas realidades espirituais que devem caracterizar o verdadeiro adorador. Gente, Deus requer atenção nossa. A coisa não pode ser feita de qualquer jeito. A adoração deve ser
uma adoração carismática? Sim. Não é? Glória a Deus, não é, Iberê? Amém? Glória a Deus. Tudo bem, mas equilíbrio. Já pensou se todo mundo começar a gritar aqui? E todo mundo começar a levantar, pular e dançar? Ninguém vai dizer: Iberê, você está excluído da igreja porque você fala um glória a Deus de vez em quando. Claro, equilíbrio. Um culto pode ser didático e deve ser didático. Culto didático, aquele em que a Bíblia é ensinada. Um culto, ele deve ser eucarístico, sim, porque nós celebramos a ceia do Senhor, focando a celebração da ceia, essa ordenança que Deus nos deixou. Façam isso em memória de mim. Um culto eucarístico é um culto querigmático, onde nós fazemos apelos pessoais, apelos a um afinar da nossa percepção, que é uma das finalidades desta mensagem, afinarmos a nossa percepção acerca das realidades espirituais, acerca do que significa o verdadeiro culto, acerca do que significa a verdadeira adoração. Um culto diaconal, que é o culto de serviço, é nós estarmos pensando no outro enquanto oramos, deixando de olhar para nós. Esse é um culto diaconal. Não é só quando nós servimos a mesa, não é só quando nós entregamos uma cesta básica, não é só quando nós entregamos, pelo menos até quando a justiça nos deixar, entregar alimentos para os necessitados. Não, é quando nós deixamos de focar em nós mesmos para olhar nas necessidades do outro. Então precisa existir um equilíbrio em tudo isto. Afinar essa questão. Adorar a Deus sem o compromisso de santidade é abominação a Deus. Aquele povo ali de Isaías, eles adoravam a Deus nas suas expressões físicas, adoravam a Deus indo para o templo sempre, adoravam a Deus quando tinham afinado as suas percepções de culto externo, mas a santificação era zero. Idolatravam outros deuses, adoravam outros deuses, ofereciam aos deuses da segurança, os deuses da guerra, os deuses da provisão, através de ofertas nos altos de sacrifício, nos altos de culto, que eram nos altares, altos altares, nos altares que eram práticas pagãs do tempo ali em que eles, do que acontecia em Canaã. Adorar a Deus sem o compromisso de santificação é abominação. De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Talvez, se nós pudéssemos colocar para nós aqui uma lição: de que me serve você vir ao culto todos os domingos, participar dos cultos de oração, participar dos cultos às quartas-feiras, participar dos grupos, dos PGs? Nós não estamos dizendo que isso não vale nada. O que nós estamos dizendo é caracterizar a nossa adoração por essas manifestações exteriores, mas o nosso interior, a nossa espiritualidade, a nossa percepção espiritual, a nossa percepção das realidades espirituais, que vai ficar muito bem claro, ou muito mais claro, o próximo domingo. Percebe então? Gente, o que nós precisamos é apurar as nossas percepções acerca disso, e questionar mesmo, questionar como nós estamos adorando.
ao invés de partirmos do princípio de que nós fazemos isso bem, porque se nós partirmos desse princípio, nós não avaliamos nada, mas partir do princípio que nós podemos não estar adorando como Deus desejaria que estivéssemos. Isso faz com que a gente preste atenção nos nossos atos, nas nossas ações. E o texto de Isaías diz que adorar a Deus sem compromisso de santificação é abominação e não tem as nossas orações atendidas. O texto é muito claro aí: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Gente, percebe isso? Em sã consciência, quem é que faz uma oração a Deus sem a dor de, se Deus não estiver me atendendo? Quando nós oramos porque precisamos que Deus nos atenda, que Deus nos ouça, sim ou não? Já pensou você orar a Deus sabendo que Deus está abominando as nossas orações? Ninguém quer isso. Pois é, adorar a Deus sem compromisso de santificação, além de ser abominação, e por ser abominação, não tem as nossas orações atendidas. A adoração a Deus para aquele povo se resumia em cerimonialismo. Muita atenção, muita atenção. Agora, pastor, o que é então adoração bíblica? Ou o que é então uma igreja adoradora? Uma igreja adoradora, ela tem o seu foco, o foco das suas atenções nas realidades espirituais. Quando nós olhamos agora o texto de João, vamos lá para João um pouquinho. Vamos pensar naquele diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. A mulher tinha em mente algumas realidades cerimoniais, tinha algumas realidades que tinham a ver das prescrições lá do Êxodo, que tinham a ver com a forma exterior de culto e de adoração. E Jesus tinha uma perspectiva real da adoração, em termos de realidades espirituais. A adoração bíblica tem o seu foco nas realidades espirituais, não tem a ver com qualquer coisa que possamos notar. A adoração bíblica, ou uma igreja adoradora, ela não se resume em expressões externas, nem aquilo que parecemos ser, mas é uma adoração do interior. A mulher tem o seu olhar em aspectos concretos da adoração. Quando ela diz lá no versículo 20, nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Gente, não é questão de lugar. Então o que ela tinha em mente eram os aspectos externos, era local. Não é expressão vocal, não é expressão musical, não é expressão geográfica, não é expressão estética, ou qualquer outra manifestação física. Não. Adorar em espírito e verdade significa uma atividade interior e não exterior. Não tem a ver com música, com símbolos, com templos, com festividades. Tanto é que Deus lá em Isaías fala, não me tragam mais ofertas vãs, tudo isso é vão. Os irmãos percebem a importância? Eu estou batendo nessa tecla, sendo repetitivo até, tanto nas palavras quanto nas ideias, que é para a gente ficar esperto, queridos, nessas questões.
Adorar a Deus em espírito e em verdade significa estar em harmonia com o Espírito Santo. E para isso é vital que a santidade. Santidade, cuidado com o que nós pensamos, cuidado com o que nós falamos, cuidado com a forma como nós agimos. Não adianta a gente falar, meu irmão, eu te amo, mas as nossas ações mostrarem qualquer outra coisa diferente disso. Não adianta nós falarmos, eu amo sua vida, se as minhas palavras são duras, se as minhas palavras são maldosas, se as minhas palavras machucam. Percebe? Aquela expressão humana, diga-me com quem andas, eu te direi quem és, mostram as nossas ações muito bem. Não só com o que falamos, mas o que fazemos, não é? Como tratamos as pessoas. Isso tem a ver com santidade. O respeito que temos para com as pessoas, isso tem a ver com santidade. Se nós não respeitamos a quem vemos, como nós vamos respeitar a quem não vemos? Quem fala isso? João, na sua primeira carta, capítulo 5. Se nós não respeitamos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso olhar, aqueles que nós vemos concretamente, como podemos dizer que podemos fazer isso a Deus a quem não vemos? Adoração, percebe? Quando nós olhamos Isaías, ali, no capítulo 1 mesmo, ali do versículo 1 ao versículo 7, nós vemos ali, do versículo 2 ao versículo 7, ouçam, ó céus, prestem atenção, ó terra, assim diz o Senhor, os filhos que criei e dos quais cuidei, se rebelaram contra mim, até mesmo o boi conhece seu dono e o jumento reconhece o cuidado de seu Senhor, mas Israel não conhece o seu Senhor, meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecador essa nação, sobrecarregada pelo peso da culpa, são um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o Senhor de Israel e deram as costas para ele. Por que continuam a trair o castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo, estão machucados da cabeça aos pés, cheio de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras, nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas, suas cidades foram queimadas, estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. Isso é digno do quê? De choro. Por isso que Tiago fala que nós precisamos chorar diante de Deus, chorar os nossos pecados diante de Deus. Aí sim é verdadeira adoração. Verdadeira adoração é choro pelos pecados. Você concorda que isso significa olhar a vida de uma perspectiva espiritual? Olhar os pecados como estão enraizados em nós. Somos um povo pecador, somos pecadores por natureza. E esses pecados fazem a nossa separação, de Deus, como Isaías fala ali em capítulo 55. Quando no capítulo 6, Isaías, quando ele tem aquelas expressões ali, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, os umbrais das portas se movem, ou se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido. Gente, isso é verdadeira adoração, isso é olhar as coisas de uma perspectiva espiritual. Gente, a adoração é muito mais do que aquilo que imaginamos, e ela precisa ser colocada em xeque sempre,
Assim como precisa ser colocado em xeque a nossa pretensa bondade, a nossa pretensa justiça, a nossa pretensa equidade. Imagine. Talvez seja isso o que deixem as crianças mais belas, espiritualmente falando, a sua simplicidade, a sua dependência. Uma igreja adoradora, ela olha por esse viés. A igreja adoradora não é a igreja de exterior. A igreja adoradora é uma igreja de interior, é uma igreja que reflete isso. E é isso que vai mostrar, aí tem um efeito missional, é isso que vai fazer com que o mundo veja algo que se destaque, que destaque as suas atenções. Como o pastor Fernando estava falando ontem, no grupo, ali sobre os PGs. Nossa, os caras são legais mesmo, eu quero participar desse grupo. Hoje em dia, será que o mundo pensa assim? Eu não, para ser como esses caras aí, eu prefiro ficar na minha aqui. Sabe, então, esse ser uma igreja adoradora tem efeito missional. É através das nossas ações, do nosso adorar espiritual, também, é a adoração exterior, mas é a adoração interior, é a adoração exterior refletindo o interior, da perspectiva de Deus, claro, é evidente, não é? É evidente, porque aí nós não vamos estar mostrando nada. Se o nosso adorar for exterior e refletir os nossos pecados, a nossa falta de santidade, a nossa falta de paciência, a nossa falta de amor, nós não vamos ser referenciais para o mundo coisa nenhuma. Então, como deve ser uma igreja adoradora? Qual é o modus operandi de uma igreja adoradora? Nós precisamos refletir isso e precisamos mudar o que precisa ser mudado. Você concorda que precisamos mudar muita coisa? Sim ou não? De 1 a 10, você não precisa responder, é uma pergunta retórica que a gente fala, mas é para, de 1 a 10, quanto você precisa mudar? 3? 5? Mais, né, Dri? Mais, sem dúvida nenhuma. Quanto mais sermos uma igreja adoradora, da perspectiva de Deus, que adore ao Senhor em espírito e em verdade, mais o Senhor acrescentará ao seu reino pessoas, vidas. É a igreja missional que Deus deseja de nós. Feche os seus olhos, vamos orar, orando sempre para que o Senhor nos ensine, não é? E muitas vezes quando pedimos que o Senhor nos ensina, esse ensino vem como correção, vem como disciplina, e nós trememos quando falamos em disciplina, mas que mesmo assim o Senhor nos ensine, mesmo que for na base da disciplina. Senhor Deus, nós queremos ser uma igreja adoradora. Obrigado porque na reflexão de hoje nós pudemos ter uma consciência maior sobre o que não significa uma igreja adoradora. E isso deve fazer pelo menos com que nós estejamos reavaliando algumas coisas, tomando algumas atitudes conosco mesmos, buscando santidade, porque sem santidade, adoração sem santidade é abominação ao Senhor, o Senhor abomina. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar com carinho, com uma percepção aguçada, o sermos uma igreja que te adore de verdade, mostrando para o mundo não só que cantamos melodias bonitas, canções bonitas,
não só mostrando para o mundo que temos conjunto instrumental variado, mas mostrando ao mundo com as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, que somos uma igreja adoradora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.